Meus amigos, muito boa tarde a todos vocês, saudações rubro-negras a todos. Muito obrigado a você aí, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, que vai participar comigo desse debate, que eu não tenho nenhuma dúvida, talvez seja um dos mais importantes da história desse canal. Simplesmente porque a reflexão que eu quero propor a vocês, que aliás eu venho propondo, mas de maneira mais enfática nesse vídeo, quiçá possa definir todo o resto do ano de 2023 para o Clube de Regatas do Flamengo e principalmente sobre o aspecto financeiro também. Eu vou continuar sim a insistir que diante de algumas variáveis postas à mesa para que eu pudesse consubstanciar a minha opinião, o Jorge Jesus é aquele que enseja menos risco ao nosso clube para o ano de 2023. Não somente pelas vitórias que ele conquistou em 2019, mas também por isso. Não somente em função da glória, do orgulho que ele nos gerou, resgatando o nosso rubro-negrismo, mas também por isso. Mas principalmente porque ele tem a identidade como prática de jogo, como ideologia de futebol, que é correlata à nossa identidade, à forma como o Flamengo quer jogar através do desejo da sua torcida. E principalmente no curtíssimo prazo, quando realmente não temos tempo para que nos adaptemos às outras filosofias de treinadores, como foi o caso do Vitor Pereira, que pode dar até certo em outro clube, no trabalho que faça em sequência ao Flamengo. Porque apesar do péssimo trabalho que ele fez aqui, nós desejamos boa sorte profissional e pessoal a ele. E pode ser até que dê certo, mas ele, de fato, tem uma ideologia completamente extrínseca à nossa e às características dos nossos jogadores. E é por isso, meu amigo, que eu vou continuar a insistir nesse debate sobre o Mister, porque eu não tenho nenhuma dúvida, ele sim seria capaz de transformar o Flamengo novamente num clube vitorioso e temido, e não humilhado, como nós saímos do Maracanã no domingo passado. Podem me chamar de viúva, eu não me importo, porque é muito melhor, tenho dito isso, ser viúva de um vitorioso, viúva de um homem determinado, que não tem medo de dizer. E hoje mesmo eu estava assistindo a um vídeo dele, quando ele chegou no Flamengo, se apresentou para os jogadores. Ele falando do nosso hino, vencer, vencer, vencer. Ainda me recordo do ano passado, quando ele disse que não teria nenhuma dúvida que voltaria para o Flamengo e faria um trabalho ainda melhor. Um homem que tem autoconfiança, que tem autoestima, baseada em tudo aquilo que ele já conquistou. Não tem nenhuma dúvida, pode me chamar aí de mister. Mas esse é só um preâmbulo. Queria pedir a você aí para se inscrever no canal, para deixar o like no vídeo, porque o like é importante para que mais rubro-negros que pensem como nós façam parte dos nossos debates. E para você aí também, companheiro anti-rubro-negro, é muito importante para você poder refletir o que pode estar acontecendo no teu time também, porque tem muita contratação, ou de jogador, ou de treinador, sem lastro, ou seja, sem análise do que realmente pode significar como relevante para o seu clube. Portanto, deixe o seu like, se inscreva no canal, e eu tenho aqui para te dizer o seguinte, deixei ali na descrição um link para você baixar o OneFootball, para você também tornar o que você vai encontrar de conteúdo ali como variável importante para você emitir as suas opiniões. E as suas opiniões são muito importantes para mim. Portanto, deixa aí o teu comentário, porque eu vou lê-lo, vou te sinalizar disso, levo bastante em consideração a todos os comentários e tudo aquilo que vocês falam, mesmo quando me criticam. É o seguinte, meus amigos, essa madrugada na live nós debatemos muito sobre isso e sobre as escolhas que o Flamengo pode estar próximo de fazer. Ainda agora pela manhã, eu vi várias notícias, inclusive uma da Gabriela, lá do Sport TV, dizendo que o Flamengo estaria disposto a esperar o término do contrato do Landim. E tem outros influenciadores que têm todo o direito de pensarem diferente, acham que o Flamengo não pode esperar, acham que o Flamengo tem que contratar imediatamente um treinador. Mas foi isso mesmo que levou o Flamengo a uma bancarrota financeira e técnica, esportiva e moral dentro de campo.
essa pressa, essa ejaculação precoce, não estou querendo ofender o Braz não, mas essa ejaculação precoce que ele tem de querer encontrar um treinador imediatamente após a demissão de um anterior, onde ele também ejaculou precocemente e não teve cuidado, não teve critério para poder fazer a contratação. Eu quero que você pense comigo aqui. Não necessariamente o Mister teria que ficar até o dia 28 de maio, quando termina o Campeonato Turco. Entenda uma coisa, é óbvio que ele tem a probabilidade de ganhar a Copa da Turquia, vai jogar contra 3 equipes que não são tradicionais, os principais rivais não vão estar nessas semifinais. Mas quem te garante que ele vai ganhar? Quem te garante que ele vai se classificar para a final? Ele pode, inclusive, me parece os jogos são na semana que vem, me parece que ele pode perder. Ele me parece também que pode perder pontos no Campeonato Turco. Para pensar comigo aqui. E daqui a 3 semanas ter ali inviabilizada a possibilidade dele conseguir conquistar o Campeonato Turco também, e aí o Flamengo poderia pagar a multa e ele vir. Não necessariamente as pessoas estão entendendo o término do contrato e não a não aceitação de um pagamento da multa como algo definitivo. Em 2021 foi a mesma coisa, o Mister tinha no início de maio 2 jogos pela Champions League, nas oitavas de final. Disseram que o Mister só iria sair depois desses jogos da Champions League, caso se classificasse, puseram em xeque. O Flamengo não pode ficar sem treinador numa pré-temporada. E aí o que aconteceu? Ejaculou precocemente de novo, contratou o Paulo Souza para uma pré-temporada e você viu o que aconteceu. E o Dorival só foi assumir no dia 11 de junho, e mesmo assim, porque tem uma identidade, porque foi inteligente, fez o simples muito bem feito, o Flamengo, meus amigos, saiu campeão da Copa do Brasil e da Copa Libertadores, e você sabe disso. Portanto, ninguém pode dizer que ele apenas ficaria livre no final do contrato, mas não do contrato em si, mas do compromisso que ele tem com o clube, porque é óbvio que ele ali às portas de ser campeão em 2 títulos, lá na Turquia, é óbvio que ele não pode deixar o time na mão, você tem que se encontrar, meu amigo, no lugar dele agora, se posicione no lugar dele, você também não faria isso, seria uma irresponsabilidade enorme. Tem gente aí querendo comparar essa situação com aquela do Flamengo. Não, a do Flamengo ele jogou contra o Fluminense e saiu antes de um campeonato começar. Ele não deixou o campeonato no meio, ele foi até o final com o Fluminense e depois tomou o rumo dele, que ele queria ter tomado por N razões. Eu considero que tenha sido por causa da pandemia, mas você tem todo o direito de dizer que ele abandonou e está magoado, etc. Mas eu peço a você que seja pragmático e racional. Meus amigos, pelo amor de Deus, nós vamos contratar um treinador, o Sampaoli, que é aí e está lá na capa, que é o mais provável, vamos contratar esse treinador e eu quero te dizer o seguinte, cria problemas com o elenco, com torcida, com o governo do clube, abandona esse sim, campeonatos no meio da temporada, ele é assim. E outra coisa, ele tem as mesmas características do Vitor Pereira, eu quero que você converse com algum torcedor do Atlético mais atento, inteligente, ele vai te dizer dos inúmeros problemas que ele teve sacrificando, inclusive, o futebol do Zarate, justamente como o Vitor Pereira sacrificou o futebol do Everton Ribeiro, do Gerson, do Gabigol, do De Arrascaeta e de muitos ali que precisam de muito tempo para poder se adaptar a algo que não é correspondente às suas características. O Sampaoli é a mesma coisa, portanto não tem problema nenhum de esperar o Mister até lá. Se o Flamengo jogar com simplicidade, respeitando as características dos nossos jogadores, eu não tenho nenhuma dúvida que o Flamengo vai cumprir esses compromissos até a chegada dele, no início de junho, com propriedade. Eu não tenho nenhuma dúvida disso, são adversários fraquíssimos. Dê uma olhada ali para você ver. Isso, se ele não chegar antes, porque se ele perde na Copa da Turquia, como eu falei, ele perde pontos no campeonato turco e não precisar mais
do comprometimento de deixar um time na mão com possibilidades de conquista de títulos, ele vem. O Flamengo vai lá, acerta uma pequena multa, que vai ser pequena mesmo, com o Fenerbahçe, e traz o cara. Você aí não está pensando nisso, você não entende a cronologia passada, dos fatos passados, como eu citei aqui do Dorival. Você aí, companheiro, está se fazendo utilizar de um orgulho que eu acho até que você tem quando você bate na mesa e diga assim: o Flamengo não espera ninguém. É verdade, o Flamengo não pode esperar ninguém, só que esse companheiro é aquele que enseja menos risco. Se você for gestor, você vai saber que a tomada de decisão ela precisa ser realizada em função da análise de variáveis que são importantes, dentre elas essa. Não tem orgulho no momento como esse, porque o orgulho, meu amigo, vai ser resgatado no final, porque ele foi jogado na lama quando você perdeu aí, quando nós perdemos para o Fluminense de 4-1 agora no domingo, quando nós tínhamos uma vantagem de 2 gols. Nós temos que ser pragmáticos nesse momento. Qual é o problema de esperar o Mister? Nós não esperamos o Mister em outras oportunidades, e eu quero dizer a você, aqui, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, nós nos ferramos. E mais uma vez, aparece a mesma variável. E mais uma vez, alguns companheiros influenciadores vão lá e batem com a mão na mesa e dizem: o Flamengo não pode esperar ninguém. Por que não pode esperar? Se a inteligência, se a experiência anterior determina, indubitavelmente, que pode esperar sim, para que nós não tenhamos que esperar a sorte de um outro treinador chegar e dar certo aqui. Porque a probabilidade de risco é muito grande, principalmente com o Sampaoli. Que se por acaso vier, vou torcer por ele, óbvio, eu sou rubro-negro. Mas vamos agir racionalmente, vamos deixar esse orgulho de lado. Qual é o problema, eu quero perguntar a você, de esperar o velho até o início de maio? Isso se for até o início de maio, porque em 2021 eu quero repetir. Falavam que nós íamos ter que esperar até março, porque a temporada era maravilhosa, a pré-temporada, que era fundamental para que o time ganhasse desenvolvimento nas competições. E eu também acho que uma pré-temporada é fundamental, mas não deu. Olha aí, outra pré-temporada jogada fora. Nós esperamos 50 dias pelo Vitor Pereira. 50 dias até ele assumir o time, porque ninguém fala. Mas eu tenho certeza absoluta que se o Flamengo tivesse contratado o Vitor Pereira em novembro ou em dezembro, eu tenho certeza absoluta que nós teríamos sim, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, um trabalho a ser realizado no mês de dezembro, que nós não teríamos tantas férias, porque essas férias foram prolongadas, sabe por quê? Porque nós esperamos o Vitor Pereira. E a espera pelo Vitor Pereira se deu em 50 dias. E é o Vitor Pereira que não ganhou nada aqui. E agora nós não podemos esperar 1 mês e meio pelo Mister, que ganhou tudo, que é o técnico aceito pela torcida, que é o técnico aceito pelos conselheiros do Flamengo, que é o técnico aceito e preferido dos jogadores. Não podemos esperar 1 mês e meio. Isso se for, vou repetir de novo aqui, 1 mês e meio, porque ele pode, na semana que vem, tá liberado. Em 2021, ainda me lembro com a cara de babaca que eu fiquei, e vocês todos, quando eles contrataram pela ejaculação precoce do Braz e do Landim, eles contrataram ali o Paulo Souza, e no dia seguinte o Mister ficou livre do Benfica. Viria para cá sem nenhuma multa, o que motivou inclusive o Mister a dizer ali que o Flamengo poderia ter esperado um pouco mais. E o que aconteceu com o Flamengo? O Flamengo se ferrou, e você também, porque nós trouxemos o Paulo Souza e você sabe muito bem o que aconteceu. Esperar 50 dias pelo Vitor Pereira. Tem muita gente aí que critica o planejamento mal feito do Flamengo. Mas eu tenho certeza absoluta que se o Vitor Pereira tivesse livre, ele próprio iniciaria os treinamentos no mês de dezembro e não no mês de janeiro. Os treinamentos do Flamengo não começaram. Eu quero aqui dizer a você, em dezembro, sabe por quê? Porque o técnico que o Flamengo contratou não podia assumir ainda porque tinha contrato com o Corinthians. E não porque o Braz resolveu ser bonzinho e dar férias para os jogadores, como tem muita gente falando.
Não começou em dezembro, só começou em janeiro, porque nós esperamos o Vitor Pereira para que ele iniciasse a pré-temporada como treinador. Foram 50 dias para o Vitor Pereira e você aí não quer esperar um mês e meio? Isso se for um mês e meio, porque pode ser até na semana que vem pelo Mister. Para raciocinar, pensa aí, antes de você apoiar essas ideias aí que visam tão somente o bem-estar de outrem, de outras pessoas, e não o seu rubro-negro. Seja inteligente agora e pense, na semana que vem ele pode estar descompromissado, inclusive, aí você contrata o Sampaoli agora, ele perde na semana que vem, e nós vamos ficar com caras de babacas de novo. Pelo amor de Deus, para pensar, analisa os jogos que o Flamengo vai ter até lá. Tem influenciador aí falando que são 14 jogos, isso, aquilo, que é impossível esperar. Ele está te influenciando mal. Ele não está analisando o histórico. Ele não está analisando o que aconteceu. Ele está defendendo a opinião dele porque ele está com raiva de que a projeção que ele havia feito para o Vitor Pereira não deu certo. É isso que ele quer. E você aí, companheiro, não está pensando numa coisa dessas. Espera 50 dias pelo Vitor Pereira. O Flamengo só começa a treinar em janeiro, com uma competição no dia 29 de janeiro contra o Palmeiras. Você acha que alguém é burro? Você acha mesmo que foi bondade aos jogadores? Não foi, foi para esperar o Vitor Pereira, rapaz. Presta atenção aí. Mais tarde pode ter até um vídeo. Mas 10h30 eu estou aqui na live. E eu vou debater isso com vocês. Eu vou até o final. Porque se não vier o Mister, eu vou apoiar o outro treinador do mesmo jeito, mas eu vou te falar, vai ser uma profunda burrada. Pense aí, antes de adotar para si alguma opinião que não tem fundamento nenhum, que é eivada de sofismas, de argumentos que visam tão somente a defesa de uma opinião pessoal, em detrimento do Clube de Regatas do Flamengo, que é o mais importante para nós. Saudações rubro-negras, se inscreva aí no canal, deixa o like e baixa o OneFootball, o link está aí na descrição e lá no topo dos comentários. E mais tarde nos encontramos ou no novo vídeo ou então às 10h30 aqui no canal. Saudações rubro-negras.